Olá, eu sou o professor Pietro, eu estou aqui para a nossa segunda aulinha de Fundamentos de Arquitetura de Computadores aqui para Engenharia de Software. Na aula anterior, a gente falou aí então sobre o mapa, na verdade, trabalhamos lá um pouco do mapa, explicamos qual que é o enunciado desse exercício e tudo mais, e aí basicamente nos ativemos aqui as 5 gerações de computadores. A primeira geração que vai de 45 a 55, marcada pelos computadores lá que surgiram perto da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, perdão. Depois a segunda geração de computadores que vai de 55 a 65, que já introduz aqui o conceito de transistores, não é isso? De 65 a 80 temos a terceira geração de computadores, na qual a gente introduz aqui conceitos de multiprogramação, como o spool, o time sharing, beleza? E aí, de 1980 até o atual momento, temos a quarta geração de computadores, que é aquela geração que a gente entende que os usuários agora têm computadores pessoais, são os personal computers, a microprogramação e tudo mais, né? E aí de 1990 até o presente momento também, nós temos aí a quinta geração de computadores, que tem mais a ver com dispositivos móveis, com a conexão com a internet, enfim, com dispositivos de alta mobilidade, recursos um pouco mais reduzidos em comparação aos outros de sua época, e também dispositivos aí móveis e com conexão à internet, com conexão global, beleza? Então na aula de hoje, né, na segunda aula aí de fato, agora a gente entra aqui para falar um pouco de números. A gente vai falar um pouco então sobre notação posicional, que é uma coisa aqui mais matemática da computação. A gente sai agora um pouco da parte histórica e fala um pouco sobre como que funciona o tal do sistema binário, mas não antes de falar um pouquinho aqui sobre o sistema do qual nós, seres humanos, dominamos mais, que é o sistema decimal, beleza? Então falamos do sistema decimal e depois entraremos aqui no sistema binário, que é de fato o sistema que o computador utiliza. Maravilha? Aí mostraremos aqui como representar decimais em números binários, maravilha, e também vamos brincar um pouco mais aqui com esses números binários, vamos trabalhar um pouquinho com outras coisinhas aqui, legal? E aí, por fim, a gente fecha a aula de hoje com o sistema hexadecimal, que talvez você nunca tenha visto, então essa é uma grande novidade para você. Talvez você não tenha visto o binário também, mas o binário já é mais famosinho, não é mesmo? Então, olha só, vamos aqui fazer uma pequena introdução aos sistemas numéricos de modo geral. Veja, quando a gente era criança, lá no jardim de infância, a gente estava acostumado a contar no dedo, né? Então a gente tem 10 dedos na mão, é o equivalente ao número de algarismos que existem no alfabeto, no sistema numérico que a gente aprende lá na escolinha, na é verdade? Então você estava lá com a sua titia lá e tal, e aí ela te ensinava a contar 1, 2, 3, 4, enfim, até o 10, não é verdade? Então perceba que de 1 até 10 temos 10 algarismos. Então, se a gente fosse pensar nos algarismos em si, na verdade, ó, a gente vai entender que são 10, a gente trabalha em dezenas, né? Então, quando a gente aprendeu a contar, a gente conheceu lá primeiro o número 1, depois o 2, o 3, o 9. Do 9 para o 10, a gente entendeu que a gente tinha que adicionar um algarismo a mais ali depois do 1, né? Então, é o 1 e o 0, não é isso? Então, no fim das contas, em sistema decimal, nós utilizamos os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Olha só, eu tenho 10 algarismos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 algarismos, não é isso? Então, o que eu quero dizer com isso que eu estou mostrando para vocês? Eu quero mostrar para vocês que no sistema decimal, a gente tem temos 10 formas distintas de representar uma posição dentro de um número. Então, por exemplo, vamos pensar no número aqui, ó, o número 2022, não é isso? Ó, 2022. Eu tenho posições desse número. Eu tenho 2 na posição mais à direita, depois vem um outro 2 imediatamente à esquerda do 2 anterior. Depois eu tenho aqui um 0, que vem logo depois dos últimos 2 que a gente viu, e a gente fecha com um terceiro 2 aqui, né? Se eu fosse pensar no número 3.469, sei lá. Então, ó, eu tenho 9 na posição mais à direita, depois o 6 na outra posição, depois o 4, e assim sucessivamente.
O que eu quero dizer com isso, olha só, que em cada posição do meu número, eu tenho que escolher entre os 10 algarismos que eu quero utilizar dentro do meu sistema, por isso decimal. Se são 10 algarismos, eu tenho um sistema decimal. Beleza? Deixa eu só dar uma limpadinha na tela aqui para ficar menos poluído. Então, olha só, a gente vai começar a perceber que no sistema decimal, nós temos aqui as casas posicionais, né? Então, vamos lá, de novo, ó, 2022. Não é isso? Ó? Eu tenho lá as casas das dezenas, das centenas, dos milhares, milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões e assim sucessivamente. Ó, então, aqui nesse número 2022, onde é que está a dezena? A dezena está aqui, ó. Não é isso? E a centena? A centena está aqui, ó. E o milhar está aqui. Ué, Pietro, é aquele que está mais à direita, qual que é? O mais significativo dos números. O que está mais à direita. Esse aqui é a unidade, né, no nosso sistema decimal. Beleza? Então, eu posso dizer que aqui, digamos aqui, nós temos a primeira posição, depois eu tenho a segunda posição, depois a terceira posição do meu número aqui, e depois o quarto algarismo na quarta posição do meu número 2022. Se eu fosse fazer uma espécie de tabelinha, né, tomando cuidado aqui para vocês entenderem que eu estou aqui usando o meu canetão digital, né, então talvez não fique tão retinho quanto vocês imaginam, a gente tenta aqui, vai professor, vamos ver se é bom de desenho. Mais ou menos, né, moçada? Tá dando para entender? Imagino que sim. Então, olha só. 2022, o primeiro algarismo 2 aqui, ó, mais à direita, ele está na primeira posição e na casa da unidade. Depois o outro 2 aqui, ele está na segunda posição, na casa das dezenas. E assim sucessivamente, ó, esse 0 aqui, ele está na terceira posição, na casa das centenas. E o último 2 lá de 2022 está na quarta posição, casa dos milhares. Então é assim que a gente aprendeu lá na escolinha. Só uma revisão de como que a gente viu lá no passado, né? E o que a gente não sabia é que não existem só essas formas de se contar. Existem outras maneiras de fazer contagem. Não é só de 0 até 9. Não é só por dezenas. E agora a gente vai descobrir como que a gente pode ter outras bases numéricas, se não só o decimal. O decimal é da escolinha, mas hoje a gente vai evoluir. Então, olha só. O sistema numérico que a gente sempre utilizou é o decimal, mas existe também outros, como o binário, o sistema binário, gente, olha só. Antes de entrar no sistema binário, vamos ver de maneira genérica como que a gente representa um número, né? Então a gente representa números de acordo com a sua notação posicional, isso que é importantíssimo, é a tal da notação posicional. Então na primeira posição, mais à direita lá, ó, eu vou ter que escolher um algarismo. Se eu tiver na base numérica 10, se eu estiver falando em decimal, como a gente acabou de ver nos slides anteriores aqui, né? Se a gente estiver falando então de decimal, tem que escolher um algarismo entre 0 e 9, não é isso? E aqui na segunda posição, a mesma coisa, um outro algarismo entre 0 e 9. E assim sucessivamente, ó, eu tenho diversos algarismos. Professor, o que é o D então? O D é o dígito, é o algarismo. No sistema decimal, ele é de 0 a 1, a 2, a 3 ou até 9, ok? Se for no sistema binário, aí eu tenho só 0 e 1. A gente já vai falar disso. Mas fica no decimal comigo, tá? Então, olha só. Perdão, só voltando no slide aqui. Se no sistema decimal eu consigo colocar um número de 0 a 9 em cada uma dessas posições aqui, ó, tá bom? Então, por exemplo, ó, o meu número 2022, de novo, ele ficaria assim, ó. Certo? Então, na primeira posição D0 aqui, eu substituiria por 2. No D1 aqui, eu substituiria por esse 2. E assim, sucessivamente, para os números que vêm adiante. Legal? Então, olha só, de novo. Essa notação posicional aqui, ó, ela mostra para mim os números em suas posições. E o que é o D, vermelhinho, nessa nossa fórmula? O D é o algarismo em si. Se for decimal, eu vou substituir por 0, por 1 ou por 2, enfim, algum número de 0 a 9 no sistema decimal, né? E o que é esse número em azulzinho? Ó? Tem o 0, depois eu tenho 1, depois eu tenho n-3, n-2 e n-1. Olha só, são as posições P do meu algarismo. Se o meu algarismo tiver P posições, então olha só, eu tenho um número na posição 0, que é esse aqui. Eu tenho um algarismo nesse número aqui ó, na posição 1, que seria esse aqui. Né? Tá vendo aqui o 1zinho ali, ó, tá?
e até o tamanho n, né? O n é o quê? N assim, ó, imagina 2022. Tenho 1, 2, 3, 4 algarismos. 4 algarismos. N aqui igual a 4. Beleza? Então perceba que o algarismo começa na posição 0, o algarismo mais da direita. Ó. Esse cara aqui está na posição de D0. Esse aqui está na posição de D1. Esse aqui está na posição de D2. E esse aqui D3. Professor, então olha só. Como é que fica naquela fórmula ali quadriculada que você está vendo à esquerda? Pontilhada, né? Essa formulazinha pontilhada. Então, olha só, o D0 a gente já achou aqui, ó. Beleza, o D0 a gente já achou, é o 2. O D1, professor. D1 a gente viu que é o 2 também aqui, ó. Professor, mas e lá na fórmula pontilhada ali, ó, na sua esquerda, não tem D2. Depois aparece Dn-3, Dn-2. Então, olha só, veja bem, se N é igual a 4, N é igual a 4, então aqui, ó, eu vou ter aqui o Dn-1, que é igual a 3, não é aqui, ó, não estou vendo aqui D3, ó. Dn-1, o número que está mais à esquerda é o Dn-1. Então deixa eu limpar aqui para ficar menos poluído, para você entender o que é a tal da notação posicional, né? Então olha só, a gente viu que o 2022 é um número que tem 4 algarismos. O n dele é igual a 4. N, então, é igual, o n minúsculo aqui, né? É igual a quantidade de algarismos. Eu tenho 4 algarismos, n igual a 4. Para eu saber qual é a posição do número, do algarismo que está nesse meu número, o algarismo que está mais à esquerda, ó, ele é sempre o n-1, olha ali, ó. Ele é sempre o n-1. Beleza? Deixa eu apagar aqui de novo aqui para ficar mais claro, ó. Então, ele é sempre o D na posição n-1, beleza? Se eu estou vendo nesse exemplo aqui que o n é igual a 4, ó, n é igual a 4, ops, ele juntou ali para mim, aqui minha canetinha não foi muito feliz, mas vamos lá, continuando, olha só, n-1, se o n é igual a 4, eu tenho aqui 4 menos 1, que é igual a 3. Olha o D3 aqui, ó. Não é o número que está mais à esquerda, olha só. O mais à esquerda é o Dn-1. Acabamos de fazer a continha e ele é o D3 mesmo. Então é isso que é notação posicional. As posições a gente conta, né? Se o n é igual a 4 aqui, ó, 4 menos quanto aqui, ó? Menos 2. Menos 2. Então, 4 menos 2... Aqui, o segundo número mais à esquerda, digamos assim, está na posição 2, ó, D, posição 2. Esse foi um exemplo com o número 2022, tá? E aí, detalhe, eu posso deixar explícita qual é a base do meu sistema de números. Então, olha só, se eu estiver trabalhando com a base decimal, eu posso dizer que eu estou na base 10. Então, por exemplo, se eu fosse ser bem específico, eu diria que 2022 é um número que está na base 10. Você vai perguntar isso para a mediação. Professor, o que é esse númerozinho aqui no canto inferior direito? É a base. Se você perguntar para a mediação isso, eu vou pedir para a mediação mandar você assistir essa aula desse momento de novo, hein? Porque eu estou avisando você. Você vai esquecer o que é essa basezinha. Então, se eu estiver tratando de um número decimal, para eu dizer que ele é decimal, se eu estiver trabalhando com muitas bases numéricas nas minhas contas, eu tenho que especificar em qual base numérica o meu número está. Se ele é decimal, eu vou dizer que ele é 10 ali no canto inferior direito. Imagina um outro número aqui, ó, sei lá, 1639. Estou chutando um número qualquer. Se eu quero dizer que ele é decimal, eu coloco ali que ele é a base 10. O que você faz com isso aqui? Você não faz muita coisa, você não faz muita conta, você não esquenta a cabeça, não. É só para dizer que eu posso usar em cada posição do meu número um algarismo de 0 até 9, né? Um algarismo de 0 até 9 lá que a gente acabou de discutir isso aqui. Maravilha? Isso é notação posicional. Muito bem. Então, olha esse número aqui, ó. Esse número aqui na base 10, tá bom, gente? Ó, desculpa, aqui não é base 2, aqui é base 10, tá? Ó. Vou até rabiscar aqui bonitinho, porque esse número aqui está na base 10. Beleza? Então, é o número 114350 na base 10. Só reescrevi esse número aqui, tá? Maravilha. Ó, quais são as posições desses algarismos? Ó, o 0 aqui, esse 0 aqui, ó, ele está na posição 0. Posição 0. O 5, ó, esse 5 aqui, ó, está na posição 1.
esse outro 0 está na posição 2. E assim sucessivamente, gente. Ó, sucessivamente a gente vem aqui nesse 3, ele está na posição 3. Esse 4 aqui, coincidentemente, está na posição 4. Esse 1 aqui está na posição 5, tá bom? E o último 1 mais à esquerda lá está na posição 6. É isso, é simplesmente isso, olha só. D0, D1 até Dn-3, Dn-2, Dn-1. Na verdade eu tenho D0, D1, D6. Olha só, se eu tenho, quantos algarismos eu tenho nesse número? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos. Então, n-1, 7 menos 1 é igual a 6. Então, o número que tiver mais, o algarismo que tiver mais à esquerda nesse meu número aqui, ó, esse algarismo 1 aqui, ó, ele está na posição D6, porque eu acabei de calcular aqui, porque eu sei que o mais à esquerda está sempre na posição de n-1. Gente, estou sendo bastante prolixo, que é para ficar claro o que é notação posicional. Maravilha? Mais um exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui está no livro de vocês. Então, o número 1542. Na posição 0, eu tenho aqui o 2 da unidade. Na posição 1, eu tenho na dezena o 4. Na posição 2, na centena, eu tenho o 5. E na posição 3, no milhar, eu tenho o 1. Simples assim. Legal? E agora você vai entender uma coisa importante aqui. Que, dependendo da posição desse número, esse número ele tem um poder, ele tem um valor dentro do número como um todo. Cada algarismo desse aqui, ele tem um peso no meu número, certo? Então, olha só, eu colocar esse 1 aqui na posição 3, significa que esse 1 representa o quê? Representa 1000. Representa 1000. E esse 5 aqui na posição 2, está na centena. Então, na verdade, ele é 5 vezes 100, ele é igual a 500. Beleza? Então, não é isso mesmo? Ó, 1500, ó. 1500. E esse 4 aqui, na posição da dezena? Esse 4 aqui, ó, ele é multiplicado por 10, ele está na dezena, né? Então, ele vale 40. Legal? Ele vale 40. E a gente, então, entende que não é isso mesmo, ó. 1540. Olha o 40 aqui, ó. E esse 2? Esse 2 eu multiplico por 1, tá? Multiplico por 1 e o 2 ele é uma unidade, então ele é o próprio 2 mesmo. 1542. Isso é notação posicional, gente. Veja bem, ó. Então, se o cara tá no milhar, ele vale o algarismo dele vezes 1000. Se esse algarismo ele tá na centena, ele vale o algarismo dele vezes 100. Se ele está na dezena, é o algarismo vezes 10. E se ele está na unidade, é o algarismo vezes 1. E por que isso, velho? Por que, meu Deus? Olha só. Então, se eu estou na base 10, eu posso fazer uma continha, olha só. Está na posição 0, mais a direita, depois o próximo é 1, depois 2, depois 3, e assim sucessivamente, né? Da direita para a esquerda, eu começo do 0 e vou até n-1, onde n é o que? É a quantidade de algarismos no meu número. Esse número tem 4 algarismos, 1542, né? Então, n-1, 4 algarismos menos 1, ops, aqui é um menos, né? Não é igual, é um menos, menos 1 vai dar igual 3. Não é n-1 isso aqui mesmo? Então, de novo, olha só. Da direita para a esquerda, eu vou da posição 0 até a posição n-1. 4 menos 1. Por que 4, professor? Porque tem 4 algarismos. Beleza? Muito bem. Então, olha só. Para a gente matar isso aqui. Para eu descobrir qual que é o peso, por quanto eu multiplico cada um dos meus algarismos aqui, ó, para eu descobrir quanto é o peso, eu pego a base, que eu sei que eu estou trabalhando com decimal aqui, não é, gente? Ó, eu acabei de mostrar para vocês que eu estou trabalhando com números decimais. Por que decimais, professor? Porque eu estou usando um número que está entre 0 e 9 aqui, não estou, ó. Aqui eu tenho o número 1. O número 1 está entre 0 e 9? Tá. E esse aqui é o 5, ele está entre 0 e 9? Tá também. Então, ou seja, eu estou sempre escolhendo, para cada posição desse meu número, eu estou escolhendo um número entre 0 e 9. Então, é um número decimal, base 10, beleza? Então, para descobrir o peso, gente, voltando aqui, ó, o peso de cada posição
ele é o quê? Ele é a base elevado à posição, tá? Se a minha base é igual a 10, e essa posição, por exemplo, é a posição 0, 10 elevado a 0 dá quanto? Dá 1, matemática básica, moçada. Então, aqui na casa da posição 0, na casa da unidade, eu vou multiplicar pelo peso 1 o meu algarismo lá. Vou pegar o meu 2 aqui e vou multiplicar por 1. Por que 1, professor? Porque 1 é igual a 10 elevado a 0. E por que 10 elevado a 0? Porque 10 é a base e 0 é a posição. Maravilha? Então, 2 vezes 1 é o próprio 2. Faz sentido ou não faz? Eu imagino que faz. Então, dando sequência, ó, vamos para o próximo aqui, ó. Se eu estou aqui agora para descobrir qual é o peso do 4 nesse meu número, qual é o peso do 4, gente? Então, é a base elevado à posição. A base é igual a 10, a posição é 1. 10 elevado a 1 é igual a 10. Então, quanto é o peso do 4? 4 eu vou multiplicar por 10. Então, tá aqui, ó. 4 por 10 é 40. Então, 4 nesse meu número, ele representa em valor o 40. Tá? Vamos para o próximo, ó. Base elevado à posição. Eu tenho aqui base 10. A posição é 2. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, me dá 100. Me dá 100, beleza? Então, o peso é 10 ao quadrado. O peso é 100. Então, o peso vezes quem, gente? Vezes o algarismo. O algarismo é 5. O 5 nesse meu número, ele representa o 500. E, por fim, eu tenho aqui o peso, olha só, o peso da terceira posição é a base elevado à posição, 10 vezes 10 vezes 10, 10 ao cubo. 10 ao cubo é igual a 1000. Então, 1, que é o meu algarismo, vezes 1000, o 1 nesse número aqui, ele me representa 1000 em valor absoluto. Beleza? 1542. Destrinchamos aqui, tá? Então, agora a gente pode matar aqui o tal do decimal, sabe? O que é o decimal? No sistema de base 10, que é aquele que a gente aprendeu lá com a tiazinha na escolinha, eu vou fazer o quê? Eu vou, em cada posição do meu número, imagine que o número é composto por vários algarismos, tá? Em cada posição do meu algarismo, eu posso escolher um número entre 0 e 9. Então, eu posso colocar, imagine que eu estou criando um número aleatório aqui, qualquer. Imagina aí que eu tenho esse número aqui, ó. Enfim, e aqui tem vários algarismos no meio. Não interessa. Decimal, em cada posição, eu escolho de 0 a 9 e acabou. É isso, tá? E aí, olha só, o valor de cada algarismo no número, ele vai ter uma relevância, ele vai ter um peso que é dito pela sua posição. Então, de acordo com a posição na qual cada algarismo se encontra, ele vai ter um peso, uma relevância, de acordo com a notação posicional, que é mais ou menos o que a gente acabou de ver aqui atrás. Beleza? Muito bem. E olha só, quanto mais à direita, detalhe, tá errado aqui, ó. Quanto mais à direita, menor o valor do número, menos peso ele tem no meu número. Então olha só, quanto mais à direita, menos vale o meu algarismo naquela posição, ó. Quanto mais à esquerda, mais vale o meu algarismo naquela posição. Beleza? Maravilha? Então, é isso, gente, tá? Só lembrando de corrigir aqui, não é maior, é menor mesmo. Então, quanto mais à direita, menor o valor do número. Ou seja, esse 0 aqui, ele vale muita pouca coisa. Esse 8 aqui vale 80. Esse 7 aqui vale 700. Então, ó, da direita para a esquerda, os valores estão aumentando. Eles estão indo para cima, ok? Então, olha só, fica claro que é a notação posicional. Vamos lá, para matar a notação posicional para o sistema decimal. Imagine o número 678. O 8, olha só, ele está na posição 0. Então, o valor desse 8, de fato, é o número 8, é o algarismo daquela posição ali, vezes a base elevada à sua posição. A base é 10, a posição é 0. Então, olha só, lembrando que esse número aqui, ó, ele está em decimal, beleza? Estou deixando claro aqui, coloquei os parênteses e o 10 do lado, hein? Para que serve esse 10, professor? Acabei de falar lá atrás, hein? É a base, sistema decimal. Então, olha só, o 8, nesse número, ele de fato é igual a 8 vezes 10 elevado a 0. Quanto que é 10 elevado a 0? É 1. Então, 8 vezes 1
é igual ao próprio 8 aqui. Beleza, muito bem. Vamos para o próximo, ó, o 7. O 7 está na dezena. A dezena é a posição 1. Ó. Lembrando aqui, ó, o 8 está na posição 0, o 7 está na posição 1 e o 6 está na posição 2. Beleza? Qual é o valor do 7 nesse número? Então é o algarismo 7 vezes a base, que é 10, elevada à sua posição, que é 1. Não é isso? Se a posição é 1, eu tenho 10 elevado a 1. Então 7 vezes 10, 70. O 7 nesse número aqui, ele me representa 70. Legal? Para fechar, o número 6 está na centena. A gente viu aqui que o 6 está na posição 2. Posição 2, certo? Então o valor desse número 6, ele é o próprio algarismo 6 vezes a base elevada à sua posição. 10 elevado a 2 dá 100. Então olha só, 6 vezes 100 vai me dar os 600 aqui. Então o 6, olha só, ele está me valendo 600 nesse número. Mas não é isso mesmo, gente? 678? Maravilha. Então como que eu saio de lá e volto, eu decomponho esse número e volto no resultado final? Ó, eu pego o 8, somo com 70 e somo com 600. Eu tenho 678. Gente, dá para generalizar isso tudo que a gente acabou de fazer aqui, ó, essa continha que a gente fez aqui, ó. Perceba então que cada número em notação posicional, cada algarismo de um número, ele é igual ao algarismo, ao dígito, vezes a base elevada à posição. Algarismo vezes a base elevada à posição. Algarismo vezes a base elevada à posição. E eu estou sempre somando um com o outro, tá? Para chegar no número original. Então, para eu generalizar isso aqui, ó, eu caio nessa fórmula. Não se assustem com a fórmula, tá? Mas uma maneira de generalizar um número n é você trabalhar esse somatório. Eu tenho a posição começando em 0, a posição indo até n-1, aonde o nzinho aqui, ó, é um número de algarismos do meu número. P é a posição do algarismo naquele número, D é o dígito, é o próprio algarismo, tá? E B é a base. Eu acabei de mostrar isso para vocês aqui atrás. Só que a fórmula daquilo ali seria isso aqui que vocês estão vendo agora. Destrinchando ainda mais, olha só, eu tenho o dígito na posição 0, multiplicado pela base na sua posição. Ó, o dígito na base pela posição. Eu começo em 0, não é? Então tá aqui o dígito 0, mais quem? Ó? Mais o cara da segunda posição. Dígito da posição igual a 1, né? Se eu tenho da primeira posição é do 0, tá, gente? Da segunda posição é 1, então tem esse detalhe aí, né? Então, o cara da posição 0, voltando, né? Voltando aqui para ficar claro, ó. Respira, respira. Não se fique chateado, tá? Você não vai usar tanto isso aqui quanto eu estou mostrando para você. Você vai, na verdade, entender isso aqui para não ter que decorar, tá? Se você não quiser decorar, você vai ter que entender isso aqui. Mas olha só. Se o meu P, ele começa em 0, então tá, eu substituo o P por 0 na fórmula. O que eu tenho? Eu tenho o primeiro dígito aqui, ó, o dígito da posição 0 vezes a base, ó, dígito da posição 0 vezes a base, elevado ao P, que é 0, que é a posição 0. O cara da posição 1, por outro lado, ó, ele já vem destacado aqui, ó. O cara da posição 1 vezes a base até a sua posição. E assim sucessivamente, gente, ó. Então, é isso aqui que eu quero dizer para você, ó. 678. Se a base é 10. Se a base é 10, vamos lá. Olha só. Esse cara tá na base 10. Então, esse B aqui para nós é 10, ok? O dígito, ele varia conforme a posição. Eu tenho o dígito da posição 0, que é o 8. Eu tenho o dígito da posição 1, que é o 7. E o dígito da posição 2, que é o 6, tá? Então, tá aqui as posições, ó, ok? O N aqui para nós, ó, o N, na verdade é o P, né? É o P aqui, a posição dele tá oscilando de 0 a 2 ali, tá? Então, olha só, eu vou pegar o 8, multiplicar por 10 elevado pela base. 8 multiplico por 10, perdão, 8 multiplicado pela base, que é 10, elevado à sua posição, que é 0. 8 pela base, pela posição. Ó, o 7. O 7 vai ser multiplicado pela base, que é 10, e 10 elevado à posição do 7, que é 1. Então, tá aqui, ó. 7 vezes a base 10 elevado a 1, que é a posição 1 dele. E, por fim,
O 6, ó, o 6 está na terceira posição. Eu também vou pegar esse 6, vou multiplicar pela base, que é 10, está aqui, e depois eu vou elevar essa base à sua posição, que é 2. Então, resumindo, gente, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho essa fórmula louca que eu mostrei para vocês anteriormente aqui, ó. Isso aqui e isso aqui se traduzem nisso tudo que eu estou mostrando aqui. Beleza? Maravilha? Então vamos destrinchar essa continha aqui agora. Olha só, eu tenho 6 vezes 100. Quanto que é 10 ao quadrado, gente? É 100. Então 6 vezes 100 me dá 600, né? Quanto que é 10 elevado a 1? 10 elevado a 1 é o próprio 10. Então 7 vezes 10, isso aqui é um 10, tá bom? Isso aqui é um 10. Vamos lá. Ok? Isso é um 10. 7 vezes 10 me dá 70. E o 8 multiplicado por 10 elevado a 0. 10 elevado a 0, matemática básica, é 1. Então, eu tenho aqui o 8. Fechou? Maravilha. Dando sequência. Beleza? É isso aqui que eu tenho de exemplo. E agora a gente pode falar um pouco do sistema binário. O sistema binário ele é mais simples. Ele, em vez de usar os números de 0 até 9, ele usa ou 0 ou 1, tá? Na computação, meus amigos e minhas amigas, tudo é binário. Tudo, tudo, tudo. Não tem sistema decimal nesse computador que você está usando aí, no seu celular. Não, é binário, é 0 e 1, tá? E aí eu posso usar esse binário, por exemplo, para codificar símbolos. Digamos que o símbolo 0001 seja o meu, sei lá, vou chamar de meu asterisco aqui, ó, meu asterisco, tá? O 0002 vai ser o meu arroba. Os 0002 não, perdão, gente. Perdão, eu vou usar código binário aqui, tá? Vou usar código binário para ficar claro. Então, pode ser assim, ó. Pode ser assim, ó. Na verdade, vamos pensar aqui, ó. 0000 para mim, aí sim, esse cara vai ser o asterisco, tá? Eu vou ter o 0001. Estou criando um código aqui para convencionar, para mostrar para vocês como que a máquina faz por trás. Estou dando um exemplo lúdico para você, tá? Digamos que o 0001 representa o arroba. Digamos que o 0010 representa aqui a exclamação. Digamos que o 0011 representa, vamos ver aqui, ó, o joguinho da velha. E assim sucessivamente, ok? Digamos que eu tenho aqui, ó, 0100. Esse cara aqui representa para mim, vamos lá, o e-comercial. Enfim, no fim das contas, eu estou usando só números 0 e 1, ou seja, eu estou trabalhando com um binário, tá? Binário, por que binário? Porque é só dois algarismos que eu posso escolher, ou é 0 ou é 1. Dentre todos os que existem, no binário é só 0 e 1, tá? E eu posso fazer o quê? Eu posso pegar esse binário e programar o meu hardware para codificar um código binário em símbolos. Então, quando você aperta o seu teclado aí, na verdade, a máquina entende como um conjunto de zeros e uns, como você está vendo aqui nessa tabelinha. Existem alguns padrões de codificação, como Binary Coded Decimal, existe o American Standard Code for Information Interchange, que é a tabela ASCII, você provavelmente vai ver isso na sua vida de programador ou de profissional de TI ainda, lá para frente, tá? Então fica sendo assim, ó, o sistema numérico de base 2, sistema binário, ele continua seguindo a notação posicional, que a gente acabou de ver para o decimal, só que ele não usa números de 0 a 9, ele não usa algarismos de 0 a 9, ele usa algarismos de 0 a 1. Ou é 0 ou é 1, tá? E isso vai nos dar poder para a máquina implementar depois situações aqui de cálculo de álgebra de Boole, que é, na verdade, a brincadeira entre verdadeiro e falso. A máquina, no fim das contas, ela faz continhas com 1 e com 0, que podem ser convertidas em proposições lógicas que consideram que 1 é verdadeiro e que 0 é falso. Existe uma espécie de aritmética binária também. Eu consigo somar, eu consigo subtrair números em binário, assim como eu somaria ou subtrairia números em decimal, beleza? É muito legal isso. Então, como é que fica aqui o sistema numérico binário? Como é que funciona a brincadeira? Olha só, o 0 em binário é a mesma coisa que o 0 em decimal. Tá vendo a base aqui, ó? Então, 0 lá, 0 cá, a mesma coisa. Tudo bem. O 1 em binário é a mesma coisa que o 1 em decimal. Maravilha, tá? Aqui eu estou tendo, ó, desse lado aqui, ó, os binários e aqui desse outro lado aqui os decimais. Na esquerda os binários, na direita os decimais. Só que aí, olha só, o caso C aqui, ó. Quando eu chego no 10,
em binário, a base 2, binário, né? O 10 em base 2, ele é a mesma coisa que o 2 em base 10. Olha que doideira. Então, veja, se lá em decimal eu teria 0, 1, 2, 3, vamos lá, 4, ops, ficou ruim aqui essa letra. 4, 5, 6 e assim por diante. No binário, eu tenho só 0 e 1 para representar esses números todos. Então, olha aqui, ó, 4, 5 e etc, né? Vamos colocar 3 pontinhos aqui, beleza? Então, olha só, como eu só tenho 0 e 1 para representar no binário, veja, olha qual que é a lógica. Olha qual que é a lógica aqui. Para eu sair de 0 e chegar em 1, eu somei mais 1, não é isso? Ó? Saí de 0 e cheguei em 1. Tanto em binário quanto em decimal. No decimal, se eu somar mais 1 ao número 1 aqui, ó, eu vou chegar... Aqui é mais, né? O maisinho bonitinho para vocês aqui, o maisinho, beleza? Então, olha só, do B para o C, ó, do item B para o item C, eu somei mais 1 em decimal. Então, 1 mais 1 vai me dar 2. Se eu tivesse em decimal. Como eu estou em binário, agora desse outro lado aqui, ó, em binário fica como? Se eu somar mais 1, eu não posso escrever 2 aqui em binário, porque o binário só dá para usar os algarismos 0 ou 1. Ou é 0 ou é 1. Cara, o que acontece com o decimal quando acabam os algarismos? Então eu tenho 0, eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4. Estou falando decimal por enquanto, ó, em decimal, né? 6, 7, 8, 9. Depois do 9 vem quem? Não tem o que fazer, eu preciso de mais uma posição no meu algarismo, no meu número, para eu representar o próximo número que vem depois do 9. Então, se eu somar mais 1 no 9, o que acontece, gente? Eu reseto a unidade, ó, então a unidade que valia 9, ela passa a valer 0. Então, aqui, ó, o 10 é 0 na unidade e 1 na dezena. Não é isso? Então, mais 1 aqui, ó o meu 10 aqui, ó. Eu fui de 0, contei 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando eu cheguei no 9 e eu fui para o 10, o que que eu fiz, gente? Eu zerei a minha unidade, né? E a minha dezena passa a valer 1. Esse é o meu 10 que vem depois do 9. No binário, como é que vai ficar? Ó? No binário, eu tenho 0. Eu tenho 1, isso aqui é o decimal, tá? Decimal. Beleza. Aqui na sua esquerda é o binário. Então, no binário eu tenho 0. Somei 1 nesse 0, ó, mais 1 no 0. Ficou valendo 1. Se eu somar mais 1 nesse 1 aqui, ó, eu vou zerar a unidade e adicionar 1 na dezena. Então, no código binário, do 1, eu vou para o 10. E depois do 10, se eu somar mais 1 nesse 10 em binário aqui, ó, ele vai passar a valer, entre aspas, 11, né? Beleza? Mas olha só, o que está acontecendo, ó, esse aqui é o binário, esse aqui é o decimal. Então perceba, ó, 0, 0, comparando na sequência, 1, 1. O 10 em binário equivale ao 2 em decimal. O 11 em binário equivale ao 3 em decimal. Depois desse 11 aqui, ó, se eu somasse mais 1 nele, eu iria para, ó, o que eu teria que fazer? Eu tenho 1 aqui, eu tenho 1 ali, né? Então, olha só, eu vou ficar com o 100. Se eu somar mais 1 no 11 em binário, eu vou para o 100, que na verdade equivale ao 4 em decimal, tá? Então, olha só, código binário é isso, gente. Ou você usa 0 ou usa 1. E, de novo, a relevância, o valor, digamos assim, o peso desse número, ele está relacionado à posição que ele ocupa, tá? Então, quanto mais de novo, gente, ó, quanto mais à esquerda, tá errado aqui também, tá, ó, tá errado aqui. Então, quanto mais à esquerda, deixa eu escrever melhor, né, para ficar bonitinho. Quanto mais à esquerda, mais valioso é o dígito. Quanto mais à esquerda, mais valioso é aquele algarismo no número por completo. Então, corrijam aí, façam anotação aí nos slides de vocês. É esquerda.
esquerda, tá? Quanto mais à esquerda, mais valioso. Que é o que a gente já tinha no decimal lá, né? Então, números mais à direita valem menos, números mais à esquerda valem mais. Então, vamos continuar com o exemplo aqui de binário. Olha só. Esse exemplo aqui, ó. Nós temos o número 110. O 0 está na posição 0, esse 1 está na posição 1 e esse outro 1 está na posição 2. Então, ó, 0 está na posição 0, tá? Como é que é lá a notação posicional? Então, eu pego o algarismo, que vale 0, multiplico por quem? Pela base, esse número está em base 2, é binário aqui, tá, gente, ó. Errado aqui também, mil perdões. Sistema binário, ok? Binário aqui. Então, é 0 vezes 2, que é a base, elevado à posição, que é 0. Tá? A posição é 0 aqui, ó. Esse cara vale 0 mesmo. Esse cara aqui, ó, 1, esse 1 aqui. Esse 1, ele tá na posição 1, ó, né? Então, eu tenho 1 vezes a base, que é 2, elevado à posição 1. 1 vezes 2 elevado a 1 é 1 vezes o próprio 2, né? Tem aqui, ó, 1 vezes 2, que é igual a 2 lá, ó. Beleza. Então, esse número aqui, ó, se eu fosse ver quanto ele vale em decimal, ele está valendo 2 em decimal, tá? Se eu fosse converter ele. E esse 1 aqui, esse 1 mais à esquerda, então ele está na posição 2, não é isso que a gente está vendo aqui, ó. Está na posição 2, tá? Deixa eu limpar um pouco a tela para ficar mais claro. Se ele está na posição 2, eu vou pegar ele, que é 1, então eu vou pegar ele, que é 1, vou multiplicar pela base, que é base 2, né? Eu tenho aqui base 2, é um binário, tá bom? E eu vou fazer o que, ó? 2 elevado ao quadrado me dá 4. Então, 1 vezes 4 é o próprio 4 lá, ó. Se eu somar isso aqui tudo, eu vou ter que esse número aqui, 110, ele é igual ao número 6. Vamos fazer uma tabelinha rapidinho, então, aqui, só para você ver qual que é a tabela do binário para o decimal. Então, olha só, eu tenho aqui o 0, tá? O 0 em binário, ele vai responder ao 0 em decimal. O 1 em binário é o 1 em decimal também. Se eu somar 1 agora nesse outro 1 em binário, eu vou para o 10. Então, o 10 em decimal vale 2. Depois, com mais 1, 10 passa para valer 11, entre aspas, em binário. Vale o 1 em binário, ele vale 3 em decimal. Depois, se eu somar mais 1 nesse 1 ali, eu vou para o 100. O 100 é igual ao 4 em decimal. Depois eu vou ter o 101, que é igual ao 5 em decimal. Depois eu tenho o 110, que é igual ao 6. Olha só, acabamos de achar o 6 aqui nessa continha que nós fizemos, ó. Mas vamos dar sequência. O 111 é igual ao 7. O 1000 é igual ao 8. Depois eu tenho o 1001, que é igual ao 9. E aí eu peguei todos os algarismos do decimal e eu mostrei para você como representar esses algarismos em binário. Para eu ter 4 bits, assim, 4 dígitos, né? Eu vou sempre completar com zeros à esquerda aqui, ó. Para ficar padronizadinho, porque eu preciso de pelo menos 4 bits para representar 10 algarismos. Legal? Maravilha? Então é isso aí. Fechou? Olha aqui, ó, esse exemplinho aqui, ó. É a mesma coisa que a gente viu ali anteriormente, mas agora eu tenho um número um pouco maior aqui. Eu tenho o 1100. O 1100, ele então, olha só, eu tenho 0 vezes 2 elevado a 0, que é a posição dele. Esse cara vale 0 de fato. Aqui eu tenho 0 vezes a base, que é 2, elevado à posição dele. O 0 multiplicado por qualquer coisa, esse cara vale 0 também. 1 vezes a base, que é 2, elevado a 4. Então é 1 vezes 4. Esse cara aqui, nessa posição, ele vale 4. Né? E o cara da terceira posição ali, ó, eu tenho 1 vezes a base, que é 2, elevada à posição dele, que é 3 aqui. Então, 2 ao cubo é igual a 8. Esse número aqui equivaleria a 8. Tá? Então, no fim das contas, esse número aqui, ó, 1100, ele é igual a, olha só, 1 vezes 8 mais 1 vezes 4 mais 0 vezes 2 mais 0 vezes 1. Por que você usou 1 aqui, professor? Por que você usou 1 aqui e o 0 e o 0? Porque eu estou puxando esses algarismos aqui e estou multiplicando pela potência dele, multiplicando pela potência da base, da sua posição, ok? No fim das contas, esse número todo aqui, ó, ele equivaleria a 4 mais 8, me dá 12 em decimal.
ok? Em decimal. Belezinha? Como que eu faria aqui, ó, a conversão desse número de decimal para binário? A estratégia aqui, nesse caso, é você sempre dividir pela base. Então aí o que eu faço? Ó, se eu quiser descobrir quanto é o 1812 em binário, tá? Em binário, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir 1812 por 2. 1812 por 2 dá 906 e sobra 0. Beleza, vou dividir de novo. Enquanto eu não tiver um quociente aqui, ó, que é igual a 0, eu vou dividindo. Dividir por 2 de novo. 906 dividido por 2 dá 453, sobra 0. Beleza, vou dividir de novo, ó. 453 dividido por 2 dá 226 e sobra 1. Beleza? Maravilha. Divido por 2 de novo. 226 por 2 dá 113 e sobra 0. Ok? Divisão inteira aqui, está sobrando 0. Vou para o próximo. Divido por 2. 113 dividido por 2 dá 56, sobra 1. Divido de novo por 2. 56 por 2 dá 28, sobra 0. 28 por 2 dá 14, sobra 0. Estou convertendo de decimal para binário. Pego o número em decimal e divido sucessivas vezes pela base 2, que é a base de destino. Estou saindo de decimal e indo para binário. Então, divido 14 por 2, dá 7, sobra 0. Divido 7 por 2, dá 3, sobra 1. Divido 3 por 2, dá 1, sobra 1. Divido o 1 por 2. Divido 1 por 2, dá 0, sobra 1. Quando eu chego em 0 no quociente, eu interrompo as divisões. E aí eu venho de baixo para cima, posicionando os meus algarismos. Então eu tenho 1, 1, 1, aí eu tenho um 0, eu tenho outro 0, agora eu vou por cima aqui, ó. Eu tenho outro 0, eu tenho um 1 aqui, eu tenho um 0, eu tenho um 1, eu tenho um 0 e eu tenho um 0. Beleza? Converti de binário, de decimal para binário. Converti de decimal para binário. E se eu quiser fazer o caminho inverso? Olha só, eu estou pegando o mesmo número que eu acabei de encontrar aqui, que é o 1812, e eu vi que o 1812, ó, ele equivale a 11100010100, tá? Vamos fazer o caminho inverso? Vamos lá. Então, olha só, eu tenho 11100100100, ok? Então, olha só, esse cara aqui está na posição 0, ó. 0 vezes a base elevado a 0, esse cara vale 0. 0 vezes 2 elevado à posição dele, que é 1, ó, esse cara está na posição 1, ele está na 2, 3, deixa eu desenhar melhor aqui. 2, 3, esse cara aqui está na 4, 5, 6, 7 e 8, 9 e 10. Muito bem? Então esse cara aqui, ó, 0 vezes 2 elevado a 1 dá 0. 0 por qualquer coisa dá 0, né, moçada? Então vamos aqui, ó, 1 vezes 2 elevado à segunda posição. Esse cara vale 4. Já está com 4 aqui, ó, né? Já está o 4 ali. Então, ó, 0 vezes qualquer coisa é 0. 1 vezes 2 elevado a 4, que é igual à posição, dá 16, ok? 0 vezes qualquer coisa vai me dar 0, não vou nem calcular, ó. Esse aqui também, esse aqui também. O 0 eu só pulo, eu não vou ter nada para somar ali. Agora eu vou ter aqui, ó, 1 vezes 2 elevado à oitava posição, que dá o quê? 256. Aqui eu tenho 1 vezes 2 elevado à nona, que dá 512. E aqui eu tenho 1 vezes 2 elevado à décima, que me dá 1024. Então, esse número em binário aqui, ó, ele é igual a 1024 mais 512 mais 256 mais 16 mais 4. 1024 mais 512 mais 256 mais 16 mais 4. Isso aqui tudo, se você fizer na calculadora, é igual aos 1812 que nós tínhamos, inclusive, no slide anterior. Então, eu fui de decimal para binário e depois eu fiz o caminho inverso de binário para decimal. Maravilha? Agora, só para a gente ter uma noçãozinha aqui, gente, olha, o que é um bit, né? O bit é uma posição de 0 ou 1. Então, no meu número binário, se eu tiver um número binário de 4 bits, eu tenho ou 0 ou 1 nas posições ali. O bit é isso. O bit é a menor unidade de informação digital. E o que é um byte? Um byte equivale a 8 bits.
Se o bit é representado com B minúsculo, o byte com B maiúsculo, tá? E aí eu posso fazer algumas continhas aqui, ó. Quanto é um kilobyte? Um kilobyte são 1024 bytes. E um megabyte? Um megabyte é igual a 1024 kilobytes. Um gigabyte é igual a 1024 megabytes. E assim sucessivamente, tá? Legal? Muito bem. Ó, esses exemplos aqui são similares ao que a gente viu anteriormente, tá? Então, quantos números é possível representar com N algarismos? Depende da base, depende da base. Se eu tenho, por exemplo, 4 algarismos em binário, eu só tenho 2 números para representar em cada uma das bases. Então, eu tenho 2 vezes 2, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu posso representar 16 números diferentes com 4 algarismos binários, tá? E se fosse decimal? Decimal, 4 algarismos decimais. Então, eu poderia escolher 10, de 0 a 9, eu tenho 10 opções. Então, ó, poderia representar 1000 números diferentes com os meus 4... Não é 1000 não, gente, é 10.000, né? 10.000 números diferentes. Ah, tá, que é n igual a 3, mas tá certo. Então, com 4 algarismos, ó, nesse exemplo aqui, eu poderia representar 10.000 números decimais, tá? Aqui nós temos aqui a tabelinha que a gente fez anteriormente, tá? Desenhada para vocês aí, ó. O número decimal e o seu respectivo número binário, tá? Beleza? Nós temos aqui também, olha só, o hexadecimal para fechar essa aula, tá? O hexadecimal, ao invés de eu ir ou só com 0 ou com 1, ou do 0 até o 9, totalizando 10 algarismos, na verdade, eu vou do 0 até o F, representando 16 algarismos. Como assim até o F, Pietro? Veja, o hexadecimal, ele considera que eu teria um número especial para representar o 10 aqui, e o 11, e o 12, e o 13, e o 14. É isso mesmo? É isso mesmo. Vamos de novo, gente, ó. Faltou um algarismo aqui, tá? Eu tenho do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 começa no A, então eu tenho 10 no A, o B é o 11, o C é o 12, o D é o 13, eu tenho ainda aqui o E, que é o 14, e aí eu teria ainda o F, que é o 15, ok? Então, de 0 a 15 eu tenho 16 representações, e aí a lógica, de novo, a lógica do bit que fica, do dado que fica mais à esquerda, valer mais, e agora a base não é nem 2, nem 10, mas é 16, tá? A tabelinha de conversões seria essa aqui. Você pode dar uma pausadinha e uma olhadinha se quiser depois. Maravilha? E para fechar então, ó, o número 1FB ficaria como? Ó, o B está na posição 0. O B equivale ao 11, de acordo com essa tabelinha aqui, ó. B é o 11. Maravilha? Então, 11 vezes 16 elevado à posição 0 do B é 11 vezes 1, que é igual ao próprio 11. Depois o F. Quanto vale o F? O F vale 15, tá? Ele está na posição 1, ó. Então é F vezes 16 elevado a 1. F vale 15, 16 elevado a 1 é os próprios 16, então 240 para esse F aqui é o que ele vale realmente no número. E esse 1 aqui, ó, esse 1, ele está na posição 2, então é 1 vezes 16 elevado a 2, que é a posição, dá igual a 1 vezes 256, esse cara aqui vale 256, somando isso tudo, o 1FB em hexadecimal equivaleria ao 507 em decimal. Maravilha? Muito bem. Resumindo o que vimos na aula de hoje, falamos aí do sistema posicional, falamos aí do decimal, do binário e do hexadecimal. Maravilha? Te vejo na próxima aula, então. Obrigado por acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço.